resposta do seu coração, pois o Senhor quer se revelar, o Senhor quer se mostrar, o Senhor quer me mostrar e te mostrar quem Ele é, quem é Deus e o que Ele tem para nós. Quem é esse Deus que derrama sobre nós chuva de graças? Quem é esse Deus que nos traz no sábado à noite a estarmos juntos aqui nessa igreja para juntos orarmos? Então eu quero convidar assim, de todo o coração que você feche seus olhos. Os olhos, Santa Luzia nos dizia que são as janelas da alma, porque os olhos nos prendem a atenção. Então feche seus olhos para que nada te disperse e apenas escute um clamor que inquieta dentro do nosso coração. Quem é esse Deus para se entregar assim em nossas mãos? Quem é esse Deus que chora nossa dor como uma mãe? Quem é esse Deus que pela sua morte vida nos dá? Quem é esse Deus para nos abrir as portas do seu céu? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem não é Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem não é Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus que podemos ferir, ferindo o homem? Quem é esse Deus tão grande, mas tão pobre e vulnerável? Quem é esse Deus que o amor é o seu nome e o seu rosto? Quem é esse Deus que faz de nós seus filhos sua imagem? Quem é esse Deus para nos amar assim? Quem não é Deus para nos amar assim? Quem é esse Deus para nos amar assim? Nos amar assim? Quem não é Deus para nos amar assim? Senhor, nessa santa noite na tua casa, eu pedi, Senhor, que teu Espírito Santo se faça presente em nossos corações. Toca o coração do Senhor de todos esses que estão aqui, teus filhos queridos. Revela-nos, Senhor, assim como revelaste a Pedro, Tiago, João, a Abraão, a tua face, Senhor, para que nós possamos ver a tua glória, Senhor. Eu peço, vem sobre nós. Revela-nos, Senhor, o teu amor, revela-nos, Senhor, a tua graça, revela-nos, Senhor, a tua misericórdia. Senhor, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, nessa noite que seja uma noite poderosa, Senhor, na tua presença.
Que o Senhor possa assumir, Senhor, o teu local, o teu lugar, o teu trono, e seja o Senhor de nossas vidas, porque o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é o nosso Deus, e não há outro Deus que é capaz de nos amar. Não há ninguém que possa suportar tamanha dor por amor a mim e a cada um destes meus irmãos. Quem és tu, Senhor? Quem és tu? Quem é esse Deus? Abra seus olhos. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma noite de louvor e de adoração do Ministério Agnus Dei. É com muita alegria, tem até um baixo fazendo louvando, né? É com muita alegria que nós hoje vamos ter a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Mas antes que Jesus venha até nós, é necessário que nós entendamos quem é esse Deus. Já se fez essa pergunta? Quem é Deus? Quem é Deus? É muito fácil dar um nome. Deus é Jesus. Uma resposta muito óbvia. Mas então quem é Jesus? Foi o homem que salvou a humanidade. Você conheceu ele? Quem é Deus? O Espírito Santo. Muito bem, como que é o Espírito Santo? Qual que é o rosto dele? Como que ele age na sua vida? É muito fácil professar a fé, sentar no banco e dizer que nós estamos aqui em nome de Deus. Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus que te tocou em um determinado momento da sua vida, que te trouxe aqui? Nós temos a experiência dos acampamentos. Talvez você tenha sido tocado por Deus no acampamento. Foi esse Deus que te trouxe aqui nessa noite? Talvez você esteja vindo aí pela primeira vez. Foi Deus quem te trouxe? Mas quem é Ele? Quem é esse Deus? Ministério Agnus Dei, equipe de trabalho. Quem é esse Deus que nós servimos? Eu quero começar a partir dessa noite pegando de uma forma muito simples. Quem é Deus? Vamos juntos? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. 3 pessoas em um só. Já diria Renato Russo, né? Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é 3, e esse mesmo Deus foi morto por vocês, e suas maldades deixaram Deus tão triste. E é engraçado porque é uma questão que mexe. O que Deus pode ser 1 e pode ser 3? E eu quero te dizer que Deus vai se revelar nas coisas mais simples. Existem muitas sumas teológicas que vão explicar a Santíssima Trindade, mas o melhor conceito que eu gosto, que eu amo, é de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele demorou muito tempo para se converter, e ele era um questionador inato. Ele questionava em toda circunstância sobre a existência de Deus, e era um puritano, como dizia na época. Sua mãe, Mônica, ou Santa Mônica, intercedia diariamente pela vida do seu filho. Quando Santo Agostinho, através de muita oração de Santa Mônica, mas também através da intercessão de um bispo daquela época que conversava com ele e que tirava as dúvidas, Santo Agostinho se torna o maior doutor, um dos maiores doutores da igreja. E ele tem muitas frases, uma delas que ele fala assim: tarde te encontrei. Tarde te encontrei porque ele demorou para aceitar Deus na vida dele. E Santo Agostinho, ele também se questionava. Falou assim: como? 3?
Três pessoas, um Deus, inconcebível. Mas aí ele fica. Existe até uma fábula, porque não tem prova que é verdadeira, que um dia ele passeava à beira de um lago e encontrou um menino sozinho, cavando um buraco ali perto da água. E ele achou estranho o menino sozinho perto de um lago. E ele chega no menino e fala assim: por que você está sozinho? Que você está cavando este buraco? E aí o menino fala assim: vou cavar esse buraco para colocar água, toda essa água desse lago aqui dentro desse buraco. E aí Santo Agostinho agacha e fala assim: meu querido, isso não é possível. Aí o menino olha para ele e diz: mas é mais fácil colocar a água toda desse lago dentro deste buraco do que fazer você entender os mistérios da Santíssima Trindade. A revelação de um anjo a Santo Agostinho. E Santo Agostinho, inquieto, assim como nós hoje, quem é esse Deus? Como a Santíssima Trindade? E ele faz uma explicação que eu acho fantástica, mas eu não consigo fazê-la sozinho, então vou precisar do Rafael e da Tati aqui, de improviso. Como que é a relação da Santíssima Trindade? São João Paulo II vai explicar isso também na Teologia do Corpo. A palavra no Evangelho de São João nos é clara: Deus é amor. Para que o amor exista, precisa do amante e da amada. Fica de frente um para o outro aí, só para vocês entenderem. O Torrada, vou até sair da frente da cama. O Rafael ama a Tati, então ele é o amante, ela é a amada. A Tati ama o Rafael, então ele é o amado e ela é a amante. E nesse movimento da doação existe o amor. Então a amada, o amante e o amor. Se eu tirar qualquer um dos três, a relação fica insustentável. Tati, larga. Pode sair um pouquinho, faça um pouquinho. Tá, ele ama, mas ele ama quem? Não tem mais a amada. E como que o amor vai e volta se não tem mais a amada? Volta. Agora o Rafael sai. A Tati, ela precisa ser amada, mas por quem? Se o amante foi. O amor não dá, volta novamente. E se o amor não for essa conexão entre os dois, não existe o amado e não existe a amada. Então a relação da Santíssima Trindade, ela se revela também na nossa relação. Deus Pai ama Jesus Cristo. Jesus Cristo ama Deus Pai. E esse amor, esse movimento, é o Espírito Santo que faz todo o processo da comunicação, da conversão, que gera, o perdão, que gera o entendimento. E Santo Agostinho expressa dessa forma, que para mim é belíssima, do que significa a Santíssima Trindade. Se Deus é amor, o amor é completo quando se tem as três pessoas. Se não existir, o amor é incompleto. Uma salva de palmas aos nosso casal. Bem entendidos do que Santo Agostinho nos diz sobre o que é a Trindade, vamos pegar cada pessoa, Como que eu posso conhecer Deus? Pai. Deus Pai é conhecido como? Como o Criador. O ano retrasado, ou passado, eu já nem me lembro, porque eu sou muito ruim de data, eu fui na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Eu nunca presenciei algo tão fantástico na minha história de vida. Mas eu quero deixar um momento singular que expressa como nós descobrimos o Deus Criador. Todo mundo, quando vai no mar, quer ir lá beber água salgada, quer descobrir o que é, quer pular ondinha, quer ver maromba, quer fazer um monte de coisa, E quando eu cheguei lá, eu já estava aleluiado, Porque quando você está naqueles momentos de retiro, você já está meio aleluiado. E eu não fiz questão de entrar no mar, mas eu fiz questão de ir em um local um pouco mais calmo, chegar bem perto, onde as ondas vinham até apenas o joelho, senão eu caía pela minha estatura. E eu olhava aquela imensidão do mar, e o mar me dizia que Deus existe. Porque eu olhava para tudo aquilo e eu procurava um sentido. Quem colocou tanta água aí? Como tudo isso é muito belo. Então a própria criação te dá a resposta do Deus Criador. Aquelas pessoas que eu me identifico muito, que são as pessoas
campeiros, que gostam um pouco de fazenda, de meio de mato. Gente, quando eu vou no No Limite, que é um dos nossos acampamentos, que é 5 dias, sem comunicação em rede social, sem nada, assim, é no meio do mato. Tem uma hora que você senta, você vê mato, você vê uma árvore, você vê cobra, vê capivara, vê passarinho, mas quando você senta e vê tudo aquilo, você fala assim, cara, Deus existe. Então é muito fácil contemplar o Criador sem ver a face dele, até porque, vou contar um segredo para vocês. Para quem Deus revelou a sua face, a pessoa morreu. Você pensa o cara que caminhou com o povo no deserto, luta e luta e luta, e ele fala, Senhor, eu quero ver a tua face. E aí o Senhor fala assim, olha na fenda da rocha, na fenda é um buraquinho, e você virá a minha mão, não é nem a face. Gente, a glória de Deus foi tão grande que matou Moisés, porque é isso que vai ser o céu, inclusive. E por isso que nós não podemos viver o céu enquanto nós estamos aqui nesse estado de vida carnal. Porque estar com Deus vai ser uma euforia, uma alegria tão grande que você nunca mais vai querer viver. Existe uma comparação de que se você experimentar o céu, você não vai querer mais viver aqui, porque é muito ruim, você vai se matar para tentar chegar no céu. Então, para que Deus revele a face, né, a face dele clara, assim, é necessário que a gente morra e vá para o céu. Então, a outra forma de nós reconhecermos Deus é pela criação. E Jesus Cristo se revela através da palavra. Evangelho de São João, capítulo 1, os primeiros versículos. Precisa pegar não. Fala assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? Palavra. Como não existia osso e carne, existia o mover, a palavra. Ele se fez carne e habitou entre nós. Por que Deus quis ser gente? Para provar para todos nós que é possível viver nessa terra, suportar todas as angústias, fazer o bem e chegar ao céu. Nosso Deus não queria te falar assim, olha, a missão de você é nascer, crescer, fazer o bem, produzir e morrer. Não, Ele queria chegar aqui e falar assim, é assim que se faz. Eu vivi, sou testemunho vivo de como se faz, vivi toda a condição humana, exceto o pecado, para provar para cada um de vocês que é possível alcançar o céu. E a última pessoa da Santíssima Trindade, como o Rony disse na pregação, né, não é uma pombinha, né, não é um arrepiozinho, não é um foguinho. Terceira pessoa da Santíssima Trindade é o nosso Paráclito, ou advogado. Quando Jesus vai, Ele fala assim, eis que deixo para vocês o meu Espírito. E sabe quem proclama tudo isso? São João Evangelista. Ele vai falar sobre todas essas dimensões, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para que a gente possa viver a dimensão, nós precisamos conhecer. E Deus, Ele pode vir na sua vida de diversas formas. Nós temos um Deus que cura, que entra lá na UTI do hospital, quando a pessoa está desenganada, Ele vai lá e cura, a medicina não consegue explicar o que aconteceu, e a pessoa sai de lá pulando. Um Deus que cura. Existe um Deus que liberta. A gente fala que é o Deus do Antigo Testamento, um Deus guerreiro, um Deus que mandava todo mundo que era contra o povo de Deus, os inimigos de Deus, mandava matar todo mundo. Mas na dimensão de que um Deus que quando você está na tribulação, Ele não manda recado, Ele chega de voador e acaba. A gente brinca com esse palavreado, mas é interessante. A Vanessa é testemunha, né, no acampamento, um momento de intercessão muito forte, e Deus falou assim, eu vou sapatear na cara do capiroto e aprender em qualquer lugar dele, porque nosso Deus é um Deus de guerra também.
Não pense que nosso Deus é um Deus, né, um mansinho, o demônio vem e faz um regaço na sua vida e Deus fica só olhando. Não. Quando você é querido de Deus, quando Deus se levanta, Ele vem com os dois pés no peito, como diria a gente. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Aí você pode estar pensando assim: ah, João, você está falando aí, na minha vida está um inferno já faz uns 3 anos e esse Deus não chega. Faz 3 anos já que minha vida está um inferno, o capeta fica cutucando e eu não aguento mais e Deus não chega. Quero te falar um negócio. O nosso Deus não é um Deus que chega antes e não é um Deus que vem depois. É um Deus que chega na hora. E se Ele está deixando você viver tudo isso, é porque você precisa da experiência. Porque você só consegue entender e conhecer a Deus através da experiência. É que nem uma fase. Meninos, Mario Brother, você passava por uma fase, para você passar pela outra, você às vezes tinha que morrer, você tinha que aprender os macetes, né? Você tinha que, enfim, você tinha que aprender para você passar a fase, mas você tinha que tentar. Bicicleta, não ia deixar de citar ela. Para você andar de bicicleta, gente, quantas vezes você cai? Para que você possa andar. E muito engraçado, que eu gosto de fazer a analogia da bicicleta, que ela é muito legal. Você chega muito inseguro, né? Na minha época era uma lambreta, aquelas verdes. E aí tinha o meu vizinho que falou: não, eu seguro, aquela velha conversa, né? Vai que eu tô segurando, vai que eu tô segurando. Aí você olha pra trás, o cara já tá lá na esquina e você já tá pedalando. Ou você cai ou você fala: consegui, tirei a rodinha. E é legal da bicicleta que é isso. É que nem a nossa vida. Aí você começa a tomar confiança, né? Agora você anda de bicicleta. Aí você, ó, sem uma mão. Ó, tá andando agora sem uma mão. Pura confiança. Aí de repente você tá indo, ó, sem as duas mãos. Aí você começa a empinar. Até você fazer o quê? Quebrar um dente, esfolar um calcanhar. E é exatamente assim que a vida funciona, gente. Às vezes a gente está aqui e fala: ah, tô com Deus agora. Capirotou, ó, sem uma mão, sem a outra. Ó, capiroto, estou empinando na sua cara. E de repente você leva uma rasteira para que você aprenda que tudo nessa vida precisa da experiência na maturidade. Nós temos um Deus de misericórdia, que é aquele Deus que você pode ter sua vida arregaçada, pode ter cometido os piores pecados, você se acha um lixo, você se acha, e as pessoas têm falado isso para você, aponta na sua cara e fala assim: você não vai ser ninguém na vida, moleque, você é um nada, você é uma e baixo escalão. Por quê? Porque ele joga, pisa, maltrata. Mas nós temos um Deus que é misericórdia, que estende a mão e te acolhe como um filho. Mas toda vez que Deus se revela, Ele se revela na adversidade. Como você vai conhecer a misericórdia de Deus se você não puder experimentar ela? Como você vai conhecer o Deus que cura se você nunca precisou experimentar, fazer a experiência da cura? Como você vai conhecer um Deus libertador se você nunca entrou no ringue para a batalha e toda vez o seu UFC da WO porque você foge? Você só conhece Deus a partir da experiência com Ele. Se você não tiver experiência com Ele, você é como se você tivesse um cercado em volta de você, e você não consegue ir para lugar algum, porque você está ali, no seu limite. Você não conhece o que Deus pode fazer. Existe um Deus que eu amo, Ele que é o Deus da providência. É o Deus de quando você pensa que não tem mais jeito, que não vai ter como você se levantar da situação, Ele vai lá e providencia. Experimentar a providência divina, gente, só quem experimenta sabe da graça que é isso. E Deus só vai fazer com que nós conheçamos Ele se nós formos maduros. Talvez hoje você tenha experimentado um Deus misericordioso, que foi lá, estendeu a mão, falou: filho, eu te amo, fica aqui comigo, deita no meu colo. Talvez você já tenha experimentado um Deus que cura, do trauma, um Deus que perdoa. Mas existem Deus que quer se revelar muito e muito e muito mais.
porque o céu vai servir para isso. Na terra, a gente não vai experimentar nem 1% da personalidade de Deus. Na terra nós não vamos experimentar nem 1/3 daquilo que Deus tem para oferecer. O céu, gente, São Felipe Neri vai falar exatamente isso, que as coisas de Deus são muito simples, e que no céu a gente vai ficar abismado do que Deus tem para cada um de nós. Você vai falar, é nada, Senhor, é assim que funciona isso? Meu Deus, eu quebrei tanta cabeça, a vida precisou bater em mim para que eu aprendesse. Mas no céu, de forma simples, o Senhor vai nos formar. E nós precisamos sempre estar em busca do conhecimento de Deus. E essa ação de Deus, que se fez presente na minha vida, que se faz presente na vida de muitos, ela foi experimentada por um homem chamado João. João Evangelista. João era um jovem. Existem alguns estudos que dizem que João, quando conheceu Jesus, tinha em média de 19 a 22 anos. E aí você tem aí seus 17, 25, enfim. João era muito jovem. Era irmão de Tiago, chamavam de Tiago Maior. O pai era Zebedeu e era dono de uma grande frota de barcos. Morava em Betsaida, que é a cidade da pesca. E quando Jesus passou e falou assim: vem comigo, vamos junto, vem e me segue. João, na sua juventude, largou tudo e partiu com Jesus. Foi embora. E a palavra nos mostra que João era conhecido como o discípulo amado. Por que amado? Porque João esteve nos momentos mais íntimos com Jesus. E se você quer conhecer a Deus, a palavra diz, né? Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que João fez? Se agarrou em Jesus. Falou, então, se ninguém vai ao Pai senão por Jesus, estou com a pessoa certa. E João presenciou ressurreição, a transfiguração, que é quando Jesus se ilumina diante deles, junto com Pedro e Tiago. João foi aquele que, quando todo mundo fugiu, ele permaneceu junto com Jesus no Calvário. E lá no Calvário, na cruz, recebeu de Jesus Maria Santíssima como mãe. E diz a Sagrada Tradição que ele continuou a cuidar de Maria. Ele foi para Patmos, ilha de Patmos, foi perseguido e terminou a sua vida na cidade de Éfeso, que hoje é a Turquia. A cidade de Éfeso no cristianismo foi a cidade mais desenvolvida e mais bem organizada do cristianismo. E João foi um dos pouquíssimos apóstolos que não morreu no martírio. A maioria foi decapitado, foi crucificado de uma cabeça, morto em X. E João teve a sua morte natural. Alguns teólogos ousam dizer que João também foi arrebatado, porque logo após a sua morte, na época abriram o seu túmulo e nada mais encontraram lá, porque ele era um discípulo amado de Jesus. Mas amado não significa bobo, porque João também tinha um outro apelido, junto com seu irmão, que era a voz do trovão. Significa aquele que realmente, quando abre a boca, não é para falar besteira. Mas por que eu estou trazendo esse personagem? Porque João conheceu a Deus, e quem conhece a Deus é capaz de suportar tudo isso. João viveu todas as fases: a fase da alegria, dos milagres, do Calvário, do Pentecostes, da ressurreição, e está na glória de Deus. E é isso que o Senhor nos convida quando quer falar assim: eu quero que você me conheça, mas não me conheça assim de ouvir falar, eu quero que você me sinta de verdade. E o Senhor nos deu a experiência de duas formas de estar com Ele. Primeiro, com o Espírito Santo, habita em nós, faz morada em nós. Você é templo do Espírito Santo. E a outra forma é através da Eucaristia. Porque Jesus, Ele é muito simples.
E Ele gosta de agir nas coisas simples. Jesus não quis se manifestar através de um reino glorioso, de um trono de ouro, para que a gente, eu e você, não ficasse assim: será que eu chego? Será que eu não chego? Mas Ele se manifesta num pequeno pedaço de pão, para a gente entender o quanto Ele se fez pequeno para nos amar. E é muito legal isso, porque se Jesus transformou água em vinho sem nem colocar a mão, você acha que Ele não é capaz de transformar o seu próprio corpo num pedaço de pão? Hóstia consagrada no altar. Se Jesus foi capaz de fazer um morto que já estava fedendo levantar, você acha que Ele não é capaz de se transformar em hóstia consagrada? Se Ele, na Santa Ceia, disse: este é o meu corpo, para que nós tenhamos sempre Ele em presença. Então quem é esse Deus? É um Deus que se faz presente através da ação do Espírito Santo, através da Eucaristia. E é muito interessante que eu falava de Santo Agostinho no início, que Santo Agostinho era aquele que encontrou uma forma de explicar a Santíssima Trindade, e nós sempre falamos que nós encontramos uma forma de explicar o amor. Nós estamos vivendo no mês da Quaresma, vindo de um acampamento com um novo tema: eu escolho amar. E se Deus é amor, e se Deus revela na Trindade, nós temos que entender também o porquê às vezes nós não sentimos Deus. Quero atentar vocês que muitas vezes nós não conhecemos Deus porque Deus nos é apresentado de forma errada. Às vezes você ouviu falar sempre a vida toda de Deus Pai, e aí você pensa que Pai é o mesmo Pai que um dia deixou a sua mãe lá e foi morar com outra pessoa, e que você não tem referência de Pai, e por isso quando você pensa em Deus Pai, você pensa que Deus é igual ao seu Pai. Ou talvez a experiência de ouvir, como eu disse, a música de um grande influente do rock, falando: como Deus pode ser três, então se Deus morreu, a maldade de Deus deixou vocês tão tristes. E você fica pensando, né, com o finado Renato Russo, que na minha adolescência eu curtia muito Legião Urbana. Eu ficava pensando: não é que Renato Russo está certo? Gente, Renato Russo estava errado, é que não conheceu a Deus. Se eu tivesse sentado aqui ouvindo a pregação hoje, eu tinha a oportunidade de entender como que um Deus é três. E às vezes nós nos deixamos ser roubados da experiência com Deus por causa desses ladrões. Eu não falei que a gente encontra Deus na criação, aquilo que a gente vê? Aí você chega no centro, tem um IP lindo, florido, e embaixo dele uma BMW top. Você olha para o IP ou você olha para a BMW? Você olha para o natural ou para aquilo que é artificial? Ou então, mais uma mãe e uma filha se abraçam na esquina se reconciliando, e do lado tem uma vitrine, uma coleção inteirinha de bolsas novas. Você olha para aquilo que é natural ou você olha para aquilo que é artificial? Vão roubando as coisas, a essência, e Deus vai ficando de lado. Eu diria que pior do que não acreditar em Deus, existe coisa pior do que não acreditar em Deus: é ser indiferente a Ele, é saber que Ele existe e não ligar. Pior do que não acreditar em Deus é ser indiferente a Ele. Sabendo que nós temos que tomar cuidado com todos esses ladrões do conhecimento de Deus, e sabendo que Deus é amor, sabendo na revelação da Santíssima Trindade, de uma forma bem resumida, que a gente não está aqui para ser catequético, entender o que é Jesus. Eu quero chamar de novo aqui Rafael e a Tati. Vem aqui, meus cobaias. Fica de frente um pro outro aí. De novo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. E por isso que o matrimônio é sagrado, porque ele representa a Santíssima Trindade. Isso é teologia do corpo.
o amante, a amada, o amor. Mas o amante só pode amar a amada, está parecendo trava-línguas, né? Se ele conhecer ela. Se ela for falsa durante todo o relacionamento de namoro, quando eles se casarem vai haver uma grande frustração, porque ela vai se revelar a uma outra pessoa. Mas se ela se abre ao conhecimento e ele entende todos os limites, de todas as virtudes, então o amor ele já não é exigente, no sentido de que eu só te amo porque você tem algo para me dar em troca. Eu te amo porque eu te amo. A amada, mesmo sentido, ela só vai ter confiança no amante se ela conhecer ele, saber também das dificuldades, da história de vida, da família, porque daí se completa e assim flui o amor. Aí eu quero perguntar, por que você não consegue sentir Deus? Por que você, no momento de oração, você fala assim, eu quero sentir, mas parece que nada te toca, e você fica com cara de coruja e um sentimento de tábua. Tábua não sente nada, então você fica desse jeito. Porque existe uma falha nessa relação. O amado te conhece, todos os seus defeitos, e ele te ama assim mesmo. Falta você conhecer ele. A partir do momento que você começar a conhecer ele, essa relação vai fluir e o Espírito Santo vai agir. E quando você precisar do Deus que cura, ele vai se manifestar. E quando você precisar do Deus que liberta, ele vai se manifestar. E quando você precisar do Deus que te ajude a passar na prova de carro, na habilitação, ele vai te ajudar. Porque quem ama e conhece sempre se antecipa ao outro, porque conhece. Nós vamos ter experiência com o amado. Não estou errado o amado não, tá? Obrigado Rafael e Tatiana de novo. Nós vamos ter experiência com o amado. Quero pedir para só alguém avisar o Fagner. Avisa lá, Alex. Nós vamos ter a experiência agora com o amado. O que é o amado? Jesus. É muito bom se Jesus descesse aqui, né? Que nem na transfiguração. No mínimo, 30% da igreja ia sair correndo com medo, e alguns iam ficar assim até entender o que estava acontecendo. Jesus vai vir de forma eucarística, porque ele se revela de forma simples. E antes que ele chegue, eu quero partilhar com vocês uma palavra. Quem trouxe a Bíblia, pega o Evangelho pegue a carta de João, primeira epístola de João, 1 João, no capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Como vocês podem ver, eu também uso a minha Bíblia agora de modo online. Na verdade não é online, é offline, mas digital. Mas eu também tenho a minha forma tradicional. Até porque, para não acontecer que nem aconteceu agora, dei verbo e parou, o aplicativo travou. Pegue a sua Bíblia, a primeira epístola de João, no capítulo 4. Vamos ler o que o Senhor fala para nós sobre o amor. Versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você pode ver, né, na esquina vai ter uma igreja chamada Deus é Amor, aqui também tem, tá, gente? Deus é Amor aqui também. Há muito mais tempo, inclusive. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Versículo 10. Nisso consiste o amor, não em termos nós amados a Deus, mas em termos ele nos amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos mutuamente, Deus permanece em nós, e o seu amor em nós será perfeito. Se a tua vontade, olha que beleza,
Esse negócio refresca, mas faz um barulho, né? Se a tua vontade é ser livre, é com Deus que você vai ter essa liberdade. Se a tua vontade é ser